Além desse pacote social, o presidente Jair Bolsonaro definiu a lista dos nomes que sairão do governo durante a reforma ministerial. Continuamos em Brasília. Luciana Verdolim. A reunião ministerial aconteceu lá no Palácio do Alvorada, que é a residência oficial da Presidência da República. E o presidente Jair Bolsonaro está sinalizando aí que aqueles 8 nomes que ele já havia anunciado, inclusive aqui na Jovem Pan, devem mesmo deixar o governo. São os ministros que devem concorrer a cargos de governador. Onyx Lorenzoni do Trabalho, que deve tentar uma vaga lá no governo do Rio Grande do Sul, Tarcísio Freitas, da Infraestrutura, que vai tentar garantir o governo de São Paulo, e o ministro da Cidadania, João Roma, que quer ser governador da Bahia. Os outros ministros deverão sair candidatos ao Senado Federal: Damares Alves, ministra da Mulher; Flávia Arruda, ministra da Secretaria de Governo; Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional; Tereza Cristina, da Agricultura; e Gilson Machado, do Turismo. Existem ainda algumas indefinições. A expectativa é de que o ministro da Defesa, Braga Neto, seja o escolhido do presidente Jair Bolsonaro para ser vice na chapa dele à reeleição agora em 2022. Isso ainda precisa de algumas conversas juntos aos militares, mas o nome de Braga Neto é o mais cotado nesse momento. E é preciso definir se os ministros vão sair todos mesmo em bloco, como queria o presidente Jair Bolsonaro, no próximo dia 30 de março, no finalzinho aí do prazo da desincompatibilização, ou se os ministros vão sair de forma individualizada, uma vez que alguns já sinalizam a intenção de sair antes do governo. Isso ainda vai ser motivo de debates aqui internos. Essa reunião foi uma reunião bastante demorada. Começou por volta das 8h30 da manhã e terminou depois da 1h da tarde. Aconteceu lá no Palácio do Alvorada, e antes o presidente Jair Bolsonaro também fez aquela tradicional solenidade de hasteamento da bandeira nacional. Nos anos anteriores, o presidente Bolsonaro gostava de reunir os ministros pelo menos uma vez por semana, sempre pela manhã, lá no Palácio da Alvorada, para discutir, para fazer um balanço das ações do governo federal. Hoje o assunto foi diferente, foi para discutir eleições. O presidente aí está empenhado em fazer o maior número de senadores possíveis. Diz que quer garantir pelo menos 50% das indicações a que o PL, partido dele, tem direito, e também partidos aliados. O presidente tem dito que é importante uma bancada forte no Senado para evitar possíveis dificuldades num segundo mandato. Bom, girando os nossos comentaristas, começa por você, José Maria Trindade. São os dois assuntos: o pacote social, que foi anunciado ontem, e também essa reforma ministerial, que é normal, não é, Zé, em anos de eleição, porque os ministros precisam deixar os cargos. São assuntos interligados, né? 8 integrantes do governo do primeiro escalão, aliás, 9 serão candidatos, mas na verdade são 11 candidatos, né, entrando aí ministros e secretários nacionais. O ministro Marcos Pontes deve disputar também uma vaga na Câmara dos Deputados, que não foi contabilizado ainda aí, além de secretários nacionais que fazem parte do governo. Olha, Tiago, as eleições desse ano serão importantíssimas. Toda eleição é muito importante, mas esta especialmente. O Brasil vai decidir as próximas décadas e definir ali categoricamente se quer o governo do PT, né, o governo que já é conhecido, ou se quer continuar o atual governo do presidente Jair Bolsonaro. Esta reunião, as informações são de que todos os ministros entregaram ali uma pasta, uma avaliação de como está a sua área. E, a partir daí, será elaborada, então, uma espécie de cartilha, onde todos os candidatos devem defender o governo, as realizações do presidente Jair Bolsonaro. O presidente chamou de V0, né, que é a velocidade inicial. E, nesse V0, os candidatos já têm um portfólio para mostrar. Exatamente mostrar o que o governo fez, e é daí que nasce esta estratégia do governo de apresentar candidatos, pelo menos um senador por estado e vários outros candidatos, e formar a bancada governista. Agora, o ambiente econômico exige uma ação do governo. Tradicionalmente, o governo aqui no Brasil é que direcionou investimentos para agitar a economia, para dar prosseguimento à economia,
fazer o crescimento. Mas o governo perdeu essa capacidade nos últimos anos. Não tem mais dinheiro para injetar nas construtoras a ideia antiga de que, jogando dinheiro nas construtoras, elas contratavam funcionários e a economia girava. No governo do presidente Jair Bolsonaro, inverteu a lógica, coloca o dinheiro na base, nas mãos do brasileiro, que compra e que faz a economia girar. Então, é por isso que o presidente Jair Bolsonaro investe ali no microcrédito, no crédito, no Auxílio Brasil e assim por diante para acionar o mecanismo da economia. O Banco Central está no caminho inverso, aumentando os juros para enxugar o capital, tirar o dinheiro de circulação. Quer dizer, é incoerente a ação do Banco Central e do governo para acabar com o principal inimigo do momento, que é a inflação. Amanda, essa verdadeira debandada de ministros deve descaracterizar muito o atual governo Bolsonaro. O Salles falava há pouco sobre políticos cada vez mais interessados no Senado. Por que você acha, hein? É lá que as principais decisões são tomadas? É lá que o presidente Bolsonaro se sente mais vulnerável. Ele tem uma base aliada muito sólida na Câmara dos Deputados, mas isso não se realizou, não se concretizou no Senado. Então, ele acha que é um esteio, é um ambiente importante. Ele precisa travar essa batalha, essa luta especificamente no Senado. E ele conta que os partidos aliados farão grandes bancadas na Câmara. E a gente já viu uma demonstração disso com os deputados que se filiaram ao PL, hoje partido do presidente da República. Agora, esse movimento da troca de ministros, da saída em ano eleitoral, é absolutamente natural, acontece, é normal, né? Acontece em todos os governos. Não acho que o governo fique descaracterizado, depende de quem assumir a pasta. Obviamente que os aliados do Centrão, do PP e do PL farão pressão para assumir alguns desses lugares e outros serão assumidos pelos secretários executivos da pasta que darão continuidade ao trabalho do ministro que saiu, como deve ser o caso, por exemplo, no Ministério da Infraestrutura, com a saída de Tarcísio de Freitas para disputar o governo de São Paulo. Dito isso, uma parte importante também me parece a saída do Braga Neto e como será feita essa troca no Ministério da Defesa, em particular, quem deve assumir é o comandante do Exército, que é o general Paulo Sérgio, e o Braga Neto hoje é o mais cotado para ser o candidato a vice na chapa de Jair Bolsonaro. E um rápido comentário também sobre o pacote econômico, não há nada de novo ali. A maioria é medida requentada de governos passados, do governo Temer, do governo Dilma, tanto o crédito mais barato para setores específicos da população, como a antecipação do 13º ou mesmo o saque do FGTS. Isso foi muito usado no governo Temer. O momento na economia é muito sensível para o presidente Bolsonaro e ele sabe disso, tanto que ele vem insistindo tanto nessa pauta dos combustíveis. A inflação está muito alta, esse último boletim Focus de segunda-feira já projeta uma inflação de 6,5% neste ano de 2022, em cima de uma inflação já muito alta no ano passado de 10%. Então, você imagina como acontece a corrosão da renda dos brasileiros, todo mundo sente no bolso, todas as classes sociais, 16,5% em 2 anos é muita coisa. E é lógico que isso é debitado, em parte, sim, na conta do governo federal, na hora de votar, e é por isso que o governo está tão preocupado. Então, você dá esse pacote, que é um pacote pontual de alívio para a parte da população mais vulnerável, que sofre mais, então, quem precisa de um crédito mais barato, que recebe o Auxílio Brasil, ou benefício de prestação continuada, aposentados, pensionistas, trabalhadores formais com FGTS e a antecipação do 13º, isso pode produzir um alívio num primeiro momento, mas certamente não será duradouro, porque é uma antecipação de renda, não quer dizer que essa pessoa vai ter uma renda nova, vai ter um emprego mais seguro, nada disso. Então deve dar um alívio imediato, mas por outro lado, economistas chamam a atenção para o fato de que isso pode provocar mais inflação, com mais dinheiro circulando, pode ter esse efeito rebote de provocar mais inflação, que acaba também pesando no bolso da população mais vulnerável. Mas, enfim, o presidente Bolsonaro tem a caneta na mão, acho que qualquer um no lugar dele faria a mesma coisa.